Então, boa noite, minhas queridas. Boa noite, sisters. É um prazer estar aqui. Aliás, eu sempre falo, né, que é um prazer, porque aqui esse é um ambiente, é um espaço seguro, né, de diálogo, é um espaço voltado especialmente para a gente se aprimorar na matéria tributária. E hoje realmente a gente tem um tema, a gente vai escutar uma aula que vai aprimorar e muito a nossa profissão, o exercício da nossa profissão, a prestação dos nossos serviços, né? Hoje a gente vai falar sobre os reflexos tributários na precificação. A gente bem sabe aqui que a tributação é um dos fatores que o cliente deve observar, se não observa, deveria observar ao precificar os seus produtos, ao precificar os seus serviços. E quando nós, enquanto profissionais, né, advogadas, contadoras, tributaristas, quando nós conseguimos a redução, né, de custo dessa tributação para esse cliente, ele pode ir além. Ele pode reverter essa economia em benefício próprio, em benefício do próprio negócio, né? Então, é importante a gente abrir esse olhar, né, aprimorar esse olhar, porque isso vai agregar ao nosso trabalho, isso vai fazer com que a gente aumente a esteira, né, de serviços que a gente pode oferecer. Isso vai fazer com que, principalmente, a gente demonstre para o cliente que nós estamos interessadas, nós estamos comprometidas com o sucesso do negócio dele, com o sucesso dele, né? Então, se a gente for observar, né, no mercado, é um pouco difícil a gente encontrar profissionais, né, que falem sobre essa temática de uma forma redondinha, né, de uma forma completa, né, de uma forma acertada. É por isso que eu estou muito feliz, né, com a presença da Tuane aqui, fiz questão da gente marcar, né, remarcar, para a gente conseguir trazê-la para poder ter essa aula aqui, né, dar essa aula para a gente. E a Tuane, ela me deu, eu pedi uma mini bio, ela me deu uma grande bio. Eu, eu vou fazer questão de ler, e depois eu até digo por que eu faço questão de ler, né? A Tuane, ela é advogada tributarista, sócia da Maldonado, Pereira e Cal. Gente, quando eu falo calça, me vem um italianês, tá? Eu não sei nem se já me baixa o italianês. Calça perícia, Causa, tá calça, certo. calça. É. Perícia, auditoria e consultoria. Sócia majoritária da Tributaria Business Consulting and Educational Services e sócia fundadora da ABETRI, Associação Brasileira pela Ética no Tributário. Pós-graduada em Direito Tributário e Processual Tributário pela EPD, onde ela também ministra um curso de pós-graduação, né? É professora convidada da pós-graduação do Mackenzie, professora do IBPT, Educação, onde você tem um curso, né, de precificação lá. Eu tenho É, uma mentoria. isso. É a professora na ESA, Ordem, da PUC de Campinas, do Colégio Notarial da Bahia, é produtora de conteúdo da pós-graduação da LFG, cursou créditos como aluna especial de mestrado em Direito Tributário na USP, é mestranda em Contabilidade Tributária e Financeira pela FECAP, autora de artigos jurídicos, palestrante particular no Legal Educacional da OAB, principalmente a OAB de Santo Amaro também, né? Do IBPT e Mulheres no Tributário, bacana. Ministra treinamentos de tributário e fiscal em company para escritórios de contabilidade e pequenas e médias empresas. Fornece assessoria jurídica empresarial na Angelus Network, perita tributária, pesquisadora jurídica, consultora tributária e empresarial. Trabalhou como parceira do escritório Ferreira Neto Advogados e do Conselho de Arbitragem do Estado de São Paulo. Como eu disse, grande bio. Eu E eu, durmo, gente. Eu também durmo às vezes. eu faço questão de falar porque é importante que a gente saiba, né, que existem esses lugares, é importante que a gente saiba a trajetória, né, do profissional, porque enquanto aqui, enquanto mulheres negras, a gente pode ocupar se for da nossa, se for convir, né? Se for da nossa,
se a gente quiser, se assim a gente quiser, né? Então é importante, às vezes a gente nem sabe que existe uma associação tal, então vir aqui falar já torna conhecido, né? Então eu acho isso bacana. Antes de te passar a palavra, Tuane, eu sempre peço aqui, e vou pedir hoje também, para que as meninas me digam, se manifestem, se elas já ouviram falar, qual é a familiaridade delas com essa temática, né? Bárbara, ADA, Gabi. Gabi deve estar no trabalho, né, Gabi? Mas se não conseguir falar, pode enviar aqui no chat que eu estou aqui olhando. Bárbara, você abre o microfone, isso. Oi, deixa eu ver. Abri tudo. Então, nem sei, o meu aparelho tá horrível, vocês não reparam, não. Não, O que imagina, que pode falar. acontece? Boa noite, eu sou advogada iniciante e eu tenho um interesse muito grande em atuar na área tributária. E essa oportunidade de troca de conhecimento que eu estou tendo com vocês, para mim é primordial, porque a gente não aprende nada de tributário na faculdade, né? A gente ouve falar, e aí na prova da ordem você estuda o tributário lá um pouquinho, se escolher a segunda fase você estuda um pouquinho mais a fundo, mas a prática em si não tem, porque a maioria das oportunidades de estágio são escassas na área tributária. Então, todas as aulas que estão tendo de tributário, eu estou agarrando com unhas e dentes, porque está sendo a minha oportunidade de conhecer e aprender com vocês. E para mim está sendo muito enriquecedor. Ah, bacana, bacana, Bárbara. Bom, Que Bárbara, bom. bem-vinda, então. Isso. Vou fazer você Gabi, mergulhar hoje num Obrigada. tributário diferente. a Gabi, Oi, ela acabou de falar aqui oi, que... não entendi. Opa, desculpa, Vou tô fazer interrompendo. você mergulhar num tributário diferente hoje. E faz mesmo, tá? Ai, muito obrigada. E faz mesmo. A Gabi, ela falou aqui no chat que ela não tem familiaridade com o assunto, ela atua sozinha, mas ela tem pós em tributário e agora ela está aprofundando para procurar, né, colocar em prática. É isso aí, Gabi. ADA, você tem familiaridade? Não, né? Você ainda está estudando, é isso? Entendi bem? Tá. Eu estou estudando, né? Só conheço um pouco de teoria, mas eu ainda estou fazendo a faculdade de Direito. Gente, parabéns, porque ainda está cursando a faculdade e está Tá interessada aqui. já em se aprimorar e aprender. Quando já estiver preparada para advogar, vai ser ótimo, né? Agora, meninas, só um aviso. Na medida do possível, deixem as câmeras ligadas, né? Porque fica mais confortável para a Tuane, Sim, para eu tô conhecê-las. só tentando desligar o meu fone para não atrapalhar a aula. Tá Eu tô... ótimo. Fica mais, né, confortável para a Tuane para conhecê-las e para poder dar aula também, tá? E, É Gabi, verdade. seja bem-vinda. Gosto de ver os rostos das pessoas. É que eu Isso. sou, nossa, eu dei tanta aula na pandemia e eu falava assim que eu me sentia uma louca falando para o notebook, porque, né? E todo mundo, geral, ficava com a câmera desligada. Então, nossa, parecia que eu não estava falando para ninguém. Né? E eu sei, eu entendo. E eu vou pedir para vocês deixarem, vocês já estão, né, com o microfone, né, desligado. Quando vier alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, não precisam esperar até o final. Vocês, aqui no Zoom, ele tem um recurso de levantar a mão, né? Então, vou só pedir para vocês não interromperem, né, se vocês saírem falando, mas levantar a mão, sinalizar, né, que querem falar, e aí a gente passa a palavra, ou então, se preferirem escrever aqui no chat, eu também vou ficar de olho e passo a pergunta, repasso a pergunta para a Tuane, tá bom? Tuane, sem mais demora, eu passo a palavra para você. Sinta-se em casa, como eu disse, né? Casa mineira, batendo uns 2 dedinhos de prosa, tá? À vontade. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Cris, quero agradecer muito o convite, porque ela foi super perseverante na data, gente. Porque eu estava assim, minha agenda é um inferno, aí eu esquecia de responder ela, e ela me mandava um negócio também, a gente... Nossa, foi muito difícil. Mas eu fiquei muito feliz que deu certo. Um prazer estar aqui com vocês, apoiando esse projeto de vocês.
espero hoje trazer um pouco, né, do tributário de uma forma um pouco diferente para vocês que estão começando agora, para vocês que estão tendo familiaridade com o assunto, né, ou que já trabalhem na área, enfim, não tem problema, essa aula serve para todo mundo. A Fabi está aqui comigo hoje, né? A Fabi hoje é uma grande parceira minha. Eu pedi para que ela entrasse comigo nessa aula, porque a gente vai. Olha, vocês estão sendo privilegiadas, porque a gente ainda não falou disso em lugar nenhum. Então a Super gente queria spoiler. trazer. É um spoiler, a gente queria trazer isso como uma surpresa, um presente mesmo para vocês. Fabi, eu sei que você tem que sair, não sei que horário, então você só me avisa, porque aí eu interrompo a aula e a gente fala antes de você sair, tá bom? Tá bom, eu mando aqui no chat. Você vê o chat, né? Você Fechado, eu vejo. consegue ver? Tá. Pessoal, vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me avisem se vocês não estiverem vendo meu material. Estão vendo meu material? Perfeito, perfeito. A ideia hoje é trazer um pouquinho para vocês sobre o que a gente pode fazer com a precificação de produtos e serviços e atrelar isso a efeitos tributários, porque a gente fica, às vezes, tão ligado só no tributário, economia de tributo e tributo e tributo, e a gente acaba esquecendo de olhar para uma questão estratégica da empresa. Então, nem tudo é tributo, né? O tributo, às vezes, é uma consequência de algumas coisas que a gente também pode fazer para melhorar essa empresa. Então, a ideia é trazer um pouco das estratégias que eu uso mesmo no meu dia a dia. Eu estou na área tributária há 17 anos, né? Então, os 10 primeiros anos eu trabalhei dentro de um escritório de contabilidade. Aí tive a oportunidade de trabalhar com muitas empresas de indústria, comércio, vários tipos de prestação de serviço. Então, foi uma escola para mim, literalmente. Aí eu comecei a advogar dentro da contabilidade. E aí depois fui para escritórios jurídicos mesmo, e na pandemia, fiquei maluca na pandemia e resolvi pedir demissão e fui empreender, que era o que eu realmente queria fazer na minha vida, gente. Né? E a minha mãe me achou uma louca porque eu pedi demissão no meu trabalho no meio da pandemia, né? Mas ok. Não estava feliz. Eu tenho um sério problema com isso, quando eu não estou feliz, né? Então, esse aqui é o meu mini currículo que a Cris leu para vocês, então eu não vou me estender aqui. Só acrescentei duas coisas novas em cima do que ela leu, porque isso aconteceu recentemente, tá? Semana passada eu lancei um livro em coautoria com várias mulheres, são 17 mulheres desse projeto da Ângelos que eu coloquei aí no meu mini currículo. É a história de lideranças femininas. Então, nem todo mundo é do direito, mas vale muito a pena para vocês, principalmente quem está começando agora. Ele se chama Bora Inspirar. A gente teve a primeira edição, a minha história está na edição 2, que é a capa verde do livro. E a história, a trajetória profissional dessas 17 mulheres até chegarem no empreendedorismo de fato. Então, vocês vão ver histórias de pessoas que largaram empregos em multinacionais para empreender, tá? Vocês vão ver. A Fabi não está no livro, mas ela tem essa história também. Ela largou o emprego na Price, na PwC, para poder empreender. Então, ela é um dos exemplos das mulheres que ela não está no livro, mas ela poderia estar. Também Né? fui chamada de maluca. Ainda Então, sou, ainda. a gente Trocamos o né? maluca por corajosa demais, né? Exatamente, Porque tem que exatamente. ter muita coragem. É sobre isso. Então, vale a pena para vocês se inspirarem, tá? Eu vou encerrar minha aula de hoje com uma frase escrita por mim, que está na minha história do livro, para vocês entenderem mais ou menos como é que foi escrito. E eu também entrei essa semana, fui convidada para assumir a área tributária de um escritório de advocacia, que é o Hélio Gustavo Alves Advogados Associados, então faltava colocar isso no meu mini currículo. Agora, sem mais delongas, eu sempre começo essa aula com uma premissa para vocês terem em mente qual é a diferença de preço e de valor, né? Então, eu acho que quando a gente vai oferecer qualquer trabalho tributário, o que a gente tem que pensar primeiro, gente? A gente tem que se colocar no lugar de quem vai comprar o nosso trabalho, de quem vai nos contratar. Então, qual que é nosso posicionamento também como consumidor, né? O que a gente faz? Qual que é o nosso comportamento? Quando a gente vai comprar ou contratar alguma coisa, o que a gente leva em consideração?
A gente vai buscar preço, lógico que sim, é um dos primeiros fatores. Mas a gente vai olhar autoridade, a gente vai olhar marca, a gente vai olhar qualidade, o que que as pessoas falam sobre aquele produto ou serviço. Então, tem várias coisas que a gente olha. O preço é uma delas que muitas vezes é determinante para você escolher contratar um profissional ou comprar alguma coisa. Mas não é só no preço que a gente se baseia. E isso tem que servir, tem que estar na cabeça de vocês, né? As pessoas muitas vezes têm medo de se precificar, porque a gente já começa errado, porque a gente mesmo se joga para baixo. A gente tem medo de cobrar aquilo que a gente deveria cobrar ou que a gente sabe que a gente merecia receber. E eu não estou falando, gente, de estratégia de inflexibilidade, tá? De, nossa, eu vou cobrar isso aqui, se a pessoa não aceitar, eu não vou fechar. Não é isso. Até porque tem muitas pessoas que estão no começo aqui, mas eu estou dizendo que a gente tem que ter ideia do nosso valor, da nossa valoração, e o nosso valor não tem relação com o preço das coisas, né? Então, preço é aquilo que eu pago, e o valor é aquilo que eu levo. E quando a gente fala de se vender, a gente fala de experiência. O cliente ele tem que ter uma boa experiência com você. Eu não estou falando da experiência de vocês. Eu estou falando da experiência que o cliente vai ter contratando vocês. Como é que eu faço para me diferenciar? Não só na cobrança do meu preço, mas na entrega do meu trabalho, como é que eu vou entregar isso para o cliente? Eu falo numa linguagem que ele me entende, porque isso é extremamente importante, né? Qual que é o valor que eu coloco na minha entrega? Se eu cobro X, é porque eu vou fazer por você isso, isso, isso e isso. Se você não quer tudo isso, eu posso reduzir, então meu valor fica tanto. A gente tem que aprender desde sempre, desde o início, a negociar. Então, a precificação ela é muito presente na nossa vida, seja para nós mesmos nos precificarmos, né, em cima dos nossos trabalhos, ou seja, para a gente ensinar as empresas também a precificar os seus produtos e serviços. Então, hoje eu não vou falar de precificação de honorários, eu vou falar da consultoria tributária em precificação, são duas coisas diferentes, tá? Eu quero vender o trabalho de precificação para o meu cliente através do tributário. Então, o que que eu tenho que pensar? Na prática, o que que é precificar? Precificar é o ato da gente definir preços, seja de produtos ou seja de serviços. Só que eu tenho algumas premissas que eu preciso considerar na hora de precificar. Então, eu preciso olhar o custo do meu negócio, se eu tiver uma estrutura física, se eu tiver folha de pagamento, se eu tiver água, luz, internet, aluguel de sala, tudo isso eu preciso pôr na ponta do lápis. Tem muitas empresas, gente, que perde, que fecha, que quebra, não pelo tributário, mas pela falta de estratégia de formação de preço. A pessoa não está sabendo levar em consideração as despesas que ela tem, o que ela tem que suportar no mês, com o que ela tem que cobrar efetivamente. Aí tem medo de perder o cliente, cobra pouco, não consegue nem mesmo pagar as despesas do mês, quanto mais lucrar. E aí realmente vai quebrar, né? A gente tem que olhar padrão de concorrência. Como é que o meu concorrente está fazendo? Por que que lá está dando certo e aqui não, né? O que que ele faz de diferente que eu poderia estar fazendo? Padrão de concorrência. Não é problema nenhum você olhar para o seu vizinho e ver o que está funcionando lá. Não é copiar, gente. Mas a gente precisa saber. Se está dando certo lá no colega, por que que não pode dar certo para mim? Vou pegar o projeto e vou colocar a minha cara no produto e vou vender. Percepção de consumidor. Como é que se comporta o meu cliente? O que que faria esse meu cliente realmente me contratar? O que que é valor, o que que ele valoriza, né? Para que eu possa também me encaixar ali, né, na percepção do consumidor. Não adianta a gente, nossa, vou abrir uma empresa e vou fazer assim um big produto para vender. E às vezes o que eu quero vender para aquele determinado público não casa, não bate, não combina, não é o meu público. Então, tudo isso eu tenho que olhar também. Isso tem que estar latente na cabeça do empresário também. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Ao invés de vocês fazerem a pergunta para mim, eu vou começar fazendo a pergunta para vocês. Gente, quando alguém abre uma empresa, vocês acham que esse empresário, ele abre a empresa sabendo tudo que ele tem que fazer junto com a abertura da empresa dele?
muitas vezes ele abre essa empresa e ele entende minimamente do serviço que ele vai prestar ou do produto que ele vai vender. Mas ele não entende da outra parte, das partes burocráticas. Ele não sabe o que é tributário, ele não sabe o que é gestão, ele não sabe o que é financeiro, ele não sabe o que é contabilidade, ele não sabe o que é custo, ele não sabe nada. Então, o empresário, geralmente, ele nasce junto com a empresa dele. Quando abre-se uma empresa, também abre-se um empresário, entendeu? E a gente tem que ter consciência disso desde o início, porque nós, quando abrimos os nossos próprios negócios, a gente também tem dores. Nós também somos empresários. Ou quando vocês trabalham para alguém, o escritório onde vocês trabalham, a empresa onde vocês trabalham, também sentem dores. E muitas vezes não sabem como resolver, tá? Então tenham sempre isso em mente. Não é porque é o empresário, ele é maravilhoso, incrível. Não, muitas vezes ele não sabe nada. Ele sabe a atividade que ele vai prestar e olhe lá. Todo o resto que vem com o ser empresário é totalmente diferente. A figura empresária é totalmente diferente da figura empregado, né? E eu também preciso pensar no lucro que é esperado por parte dos donos. Quando você abre um negócio, qual é a projeção de faturamento que você pensa? Que meta você gostaria de atingir? Né? Então, tudo isso é desenho de plano de negócios. O tributário está aqui dentro. É uma parte disso só. Né? Então, qualquer alteração de mercado que a gente tenha, concorrências inesperadas, enfim, pode levar os empreendedores a aumentarem ou baixarem preços. Vou dar um exemplo, um período de pandemia que a gente passou. A parte da saúde, as seringas que eram utilizadas para as injeções, né, para a gente ter as injeções, tiveram aí uma isenção de IPI pelo governo e imposto de importação também. Por quê? Porque a gente estava passando por um período de calamidade pública e era um produto que era muito necessário naquele momento. Então, eu tive um aumento de concorrência, né? Quem fabrica essas seringas, com certeza teve uma demanda ali diferente, assim como o álcool gel. Então, aconteceu uma concorrência inesperada do dia para a noite. Se eu não estou preparado, se eu não estou prestando atenção, no mercado e no que o meu vizinho está fazendo, eu vou com certeza ter problema de prejuízo. Tá todo mundo ganhando muito dinheiro e eu não tô. Por quê? Porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, quando a gente fala de precificação com a base do tributário, que eu vou entrar agora, o que vocês têm que ter em mente? Se esse empresário precificar da maneira correta, a empresa dele nunca mais vai pagar tributo. Não diretamente, vai pagar indiretamente. Por que que a gente fala isso? Se eu considerar o tributário dentro da minha formação de preço, né, o meu imposto que eu tenho a pagar no mês dentro do meu custo como formação de preço, na verdade eu estou passando, né, o custo que eu tenho com aquele tributo para o meu cliente pagar, porque está embutido na formação do meu preço. Então não sou eu, o empresário, que paga o tributo. Quando eu faço o meu preço, o cliente está pagando para mim. Ele só vai repassar o valor para que eu pague minha guia. A ideia é essa, gente. Como que a gente faz essa precificação com base nos dados tributários? Então, primeiro, o que eu preciso levar em consideração? Preciso analisar o regime tributário da empresa, sim. Então, preciso saber se a empresa é do simples, do presumido, do real, porque isso faz diferença nos tributos que ela vai pagar no mês. Né? Então, faz diferença no percentual de carga tributária que ela tem. Então, eu já começo olhando para o regime de tributação. Depois eu vou fazer uma análise de NCM. É uma empresa de produto, é uma empresa de comércio ou de indústria? Toda empresa que comercializa ou que fabrica alguma coisa, produz alguma coisa, ou industrializa, faz alguma modificação, ela tem produtos, não necessariamente tem serviços. E esses produtos, eles são classificados fiscalmente por um código que a gente chama de NCM, que é o Código Comum do Mercosul, a nomenclatura comum do Mercosul. Então, esse código, para vocês terem uma ideia, qualquer nota fiscal de qualquer coisa que vocês comprem, vai vir lá uma descrição do produto e vai vir um código NCM, o campo é esse mesmo. E esse código, ele é determinante para a tributação desse determinado produto. Né? Então, a gente tem toda uma classificação tributária do produto em cima desse NCM. Se você utiliza o NCM incorreto, muitas vezes você está pagando um tributo maior do que você deveria, ou menor do que você deveria.
a gente vê muito isso em supermercado. E aí eu volto a dizer a questão do empresário. O cara abre um supermercado, ou abre uma loja, abre uma padaria, abre um restaurante, enfim. Vocês acham que essa pessoa vai saber classificar produto? Vai saber o que é NCM? Se eu chegar lá para ele e falar assim, então, você tem o cadastro dos seus NCMs todos corretos? O cara não sabe nem o que é isso, gente. E isso daqui é um produto. É um produto para nós fazer reclassificação fiscal de mercadoria e conseguir benefício fiscal através disso. Quem aqui já ouviu falar em PIS/COFINS monofásico? Nada mais é do que isso. O cara não tem, no meio da cadeia, o empresário não tem tributação de PIS e COFINS, porque ele se enquadra em um produto que tem essa questão do monofásico e ele está lá recolhendo PIS e COFINS sem saber que ele poderia não recolher. Por quê? Muitas vezes porque não cadastra no NCM correto. Tá? Então, dando exemplos aqui materiais para vocês. Então, preciso levar em consideração se essa empresa tem atividade de comércio, se ela tem produtos, eu preciso olhar esse NCM para ver se ela está fazendo alguma coisa de errado. Se eu mudo a tributação do produto, vocês concordam comigo que o preço vai mudar? Se eu tiver uma isenção de PIS/COFINS, uma isenção de IPI, uma isenção de ICMS, eu estou diminuindo o valor do meu produto ali, teoricamente, porque eu tenho eu vou ter um tributo a menos para pagar. Então, eu consigo mexer na minha precificação. Tá? Então, analisar o NCM é também mexer na precificação. Todas as vezes que eu encontro um benefício fiscal, eu automaticamente vou mexer na minha precificação, vou melhorar ela, porque eu estou tirando um custo fixo e vou ficar mais competitivo no mercado, consigo praticar um preço melhor. Análise de benefícios fiscais, é exatamente isso que eu falei para vocês. Encontrar uma isenção na legislação, encontrar uma tese judicial nova que mudou algum entendimento ou algum tipo de cálculo de imposto. Então, é muito importante a gente entender também qual é a atividade daquela empresa, porque em cima da atividade, às vezes, a gente tem coisas na lei que são específicas para cada atividade. A gente precisa entender e saber interpretar isso também. Análise de tributos. Quais tributos, por isso que eu falei do regime de tributação lá atrás, quais são os tributos que eu tenho e que aquela empresa... Beleza, Fabi, já vou abrir, tá? Gente, eu É isso, eu vou, ia inter... repassar aqui é, a mensagem. vou interromper rapidinho o que eu estou explicando para Para a vocês. gente fazer um convite, né, para as meninas. Bem Exatamente, legal. exatamente. Para as meninas que entraram, desculpa, Tuane, só para dar uma atualizada, para as meninas que entraram depois, nós temos aqui a aula com a Tuane, mas também temos a presença da doutora Fabiana Moreira. E já estamos em tratativas para ela também vir aqui para dar aula para a gente. A gente já está aqui conjecturando o que vai ser, né? Ela deu também ideias. Eu super apoio retornar a Tuane também, né? Como eu falo, assim, se sentir em casa, falar uma vez, falar duas vezes, quantas vezes fizer, porque compartilhar conhecimento, gente, empoderar outras mulheres Com certeza. é E a gente importantíssimo. ama fazer isso, né? Trazer mais mulheres para esse mercado aí que ainda é predominantemente masculino, que tem muitas barreiras, que tem muitos. Nós já temos muitas dificuldades, sempre por algum motivo, né? Ah, se é mulher, negra, se não é da área, se trabalhou com qualquer outra coisa, tudo é motivo para nos excluírem, né? Impressionante isso. É verdade. Verdade. Então, eu E é deixo a triste. palavra com vocês, tá? Pessoal, seguinte, vou abrir já, deixar a Fabi falar um pouquinho, mas a gente queria fazer um convite para vocês em primeira mão, porque nós não divulgamos isso em lugar nenhum ainda, vamos divulgar até o início da semana que vem, mas no dia 6/11, às 19h19, eu e a Fabi estaremos juntas para dar para vocês, né, é como se fosse uma live, uma aula, né, que a gente chama de sala secreta, porque a gente vai ter, isso não vai ser aberto, tá? Então, a gente vai ter link de inscrição, vai ser um evento gratuito, mas 100% online, mas vai ter número de pessoas
específicas e definidas, né? Então a gente não vai fazer isso aberto para todo mundo. Por isso que a gente chama de sala secreta e por isso que eu estou dizendo que a gente está fazendo convite primeiramente para vocês. Tá? Nessa sala secreta, nesse dia, né, nesse evento, a gente vai ensinar para vocês alguns insights da nossa vida prática. No caso da Fabi, que fala muito de prospecção, que tem uma mentoria sobre isso, ela vai dar os insights sobre destravar a prospecção de cliente. Quem aqui não quer fazer isso na vida, né, gente? Então, a gente pegou as duas principais dores que temos hoje. A prospecção de clientes, que a Fabi é mestre, doutora, pós-doc nisso, e a precificação dos nossos serviços no tributário. Como é que a gente se comporta, como é que a gente cobra os nossos honorários, como é que a gente quebra a objeção de cliente para conseguir contrato. Então, a gente resolveu se unir. Ela começa no início, né, na prospecção, e eu vou lá e finalizo na precificação. Então, nós vamos fazer esse evento. Eu vou mandar depois para a Cris o link para vocês se inscreverem, mas lembrem-se que é um evento fechado, tá? Com o número de inscrições contadas aí. E a gente queria convidar vocês. Fabi, fala um Oi, pouquinho. meninas. O mais interessante desse evento é que nós, assim, ele vai atender e vai ser super bacana para quem já tem experiência na área ou para quem está começando, tá? Então, estruturamos para esse sentido, porque muitas vezes eu escutei muitas vezes as pessoas me falarem: ah, eu quero sair do tributário porque eu não consigo prospectar cliente, ah, eu não consigo entrar para o tributário porque eu não sei como prospectar. Aí depois aprende a prospectar. Mas e aí, quanto que eu vou cobrar? Por isso que nós unimos forças, porque os produtos eles estão completamente ligados, né? Prospectar e cobrar, porque também depois que destrava a prospecção tem aquele receio de quanto que eu vou cobrar, o cliente não vai fechar, enfim, né? Consolidamos toda essa nossa experiência. E a minha, no caso, que venho de consultorias grandes, que sempre tive que vender, então isso foi, inclusive, um divisor de águas para que eu pudesse montar o meu escritório, abrir a minha consultoria, porque eu já tinha essa segurança de vender, porque sem cliente a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né? Então, nós unimos as nossas forças e as nossas experiências e toda essa nossa vontade aí de alavancar a carreira de vocês. Então, vai ser um evento muito legal. A gente está preparando algo inédito, por isso que nós até, a Tuane, que é muito boa em nome, Sala Secreta, porque realmente o objetivo é compartilhar aí com vocês insights valiosíssimos. Então, eu espero todas vocês, meninas. Eu Convite em primeira mão. agradeço de receber esse convite em primeira mão. Eu vou repassar, assim que a Tuane me passar o link, eu repasso no nosso grupo. A Gabi, ela já se manifestou aqui no chat, dizendo que já está seguindo as duas para acompanhar, que ela quer acompanhar. Gabi. Então, para vocês verem como nós estamos bem ávidas, né, por esse conhecimento, como é interessante essa temática, como a gente precisa, né, aprender sobre esse tema, né? Muito obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Seja Fabi, sempre bem-vinda, obrigada, Fabi. querida. Beijo, vejo vocês no dia da minha aula, né? Com certeza. Beijos. Até mais. Gente, continuando aqui, né? Eu estava falando para vocês das etapas que a gente leva em consideração para oferecer um serviço de consultoria tributária em precificação, que é diferente, né, de nós mesmos precificarmos nossos honorários. A gente também analisa os tributos que aquela empresa apura no mês, né? Então, isso vai depender da atividade, vai depender do regime de tributação. Então, qual é a sua carga tributária no mês? Para a gente saber e conseguir fazer contas, conseguir fazer projeções, análises, né? Composição de custo e elaboração de DFC, isso está ligado, né? Pasmem vocês, mas tem muitas empresas que você chega no empresário e pergunta: nossa, mas qual é o seu custo mensal fixo? Ele não faz a menor ideia. Ele tem, assim, ideia do que ele paga. Ah, eu pago aluguel, eu pago luz, tá, mas quanto? Não sei. Então, às vezes, é um mínimo, né? Poderia ser uma planilha de Excel, mas muitos não têm. Então, a gente também ensina a elaborar, a gente chama de DFC, que é um demonstrativo de fluxo de caixa, mas, na verdade, gente, isso aqui nada mais é do que você mapear os custos fixos do negócio do cara
e mostrar isso para o empresário de uma maneira um pouco diferente do que a contabilidade faz, porque a contabilidade faz balanço, faz demonstrações de resultado de exercício, e é numa linguagem contábil, técnica, muito difícil. Então, a ideia de elaborar um demonstrativo de fluxo de caixa e dar na mão do empresário é para que ele tenha uma ferramenta para tomada de decisão diária, que ele não precise necessariamente do consultor, do advogado ou do contador, para que ele olhe para aquela demonstração de fluxo de caixa e consiga entender o negócio dele naquela planilha, naquele relatório. E fale, olha, vou conseguir fazer tal coisa esse mês porque eu tenho caixa, ou porque eu tenho uma previsão de recebimento. Ele precisa ter esses documentos gerenciais onde ele também possa tomar decisões, né, que não precise ficar necessariamente aguardando um prestador de serviço. A gente também analisa operação fiscal e notas emitidas. Então, muitas vezes a gente precisa entender quais são as operações fiscais daquele cliente. Então, ele vende, ele faz remessa, ele faz devolução, o que que ele faz no mês dele ali com os produtos, principalmente, né? Gente, esse é um dos pontos mais importantes. A análise da legislação tributária como ferramenta. Quando a gente entende isso, a gente sobe o patamar da nossa prestação de serviço. Só que isso é difícil, né? Em cima da atividade da empresa, em cima do regime de tributação, eu preciso entender quais legislações eu poderia utilizar ali para, de repente, conseguir para esse cliente um benefício fiscal ou uma diminuição de valores ali de tributação. E eu vou conseguir isso como? Analisando a legislação tributária. E a legislação tributária é enorme, né? Então, eu posso ter benefício no estadual, eu posso ter benefício numa lei municipal, eu posso ter benefício numa lei federal. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que procurar isso. Eu peguei um caso uma vez de um hortifruti e eu achei um monte de benefício fiscal para o hortifruti, gente, que é hortifruti que eu compro as minhas coisas, tá? Virou meu cliente. Eu achei um monte de benefício fiscal para eles, analisando a legislação da parte estadual. Então, isso são insights, só que a gente não pode ter preguiça, né? Todo mundo tem essa preguiça, né? Putz, vou ter que ler a lei, né? A lei seca, que saco, né? Nem todo mundo gosta. Só que é aqui que está o diferencial de um tributarista realmente ali que vai, né, pesquisar e vai a fundo ali, né, no problema. Então, sempre pensem no diferencial de vocês, que não é fazer nada mágico, né? As pessoas acham que a gente faz mágica, não é isso. É vocês analisarem a legislação, usem a legislação tributária como ferramenta de trabalho de vocês, né? Porque a lei, ela não é fácil para ninguém, muito menos para o empresário. Vocês podem ver que vocês abrem a boca para falar tributário para eles, eles já olham assim, né, desesperados. Por quê? Porque é a dor de todo mundo, ninguém gosta, todo mundo tem pavor. Falou de tributário, acha que tem que pagar um monte de imposto, porque não se entende. Então a gente tem que traduzir o que é difícil para eles. Não adianta também vocês lerem a lei lá e falar um monte de palavra difícil para o cara, que ele também não vai entender nada. Então, sempre tenham isso na cabeça de vocês. Usem a legislação tributária como ferramenta na prestação de serviços de vocês, seja ela qual for, não precisa ser só na precificação. Isso faz de vocês profissionais diferenciadas no mercado, tá? A gente também olha a composição de custo embutido, o que esse cliente faz, qual é a composição de custo dele para ele formar o preço dele hoje, como é que ele faz, que premissa que ele adota. Às vezes a pessoa, e eu juro que é verdade, as pessoas fazem assim para precificar. Ah, comprei essa garrafa por R$ 10. Vou vender ela a 20 e vou ter 100% de lucro. Será? Você levou em consideração? Isso porque aqui é só o custo do produto que você está me dizendo. E o resto do seu custo, você levou em consideração? Se você não levar em consideração, certamente você vai quebrar seu negócio. Então, eu preciso analisar isso. Preciso analisar as compras. Como é que você compra? Quem são os seus fornecedores? Porque dependendo de com quem que você faz as suas compras, isso também pode ser um problema. Por quê? Vou dar um exemplo também. Muitas pessoas, no momento de comprar, né, para revender, compram um produto para revender. Ou compram uma matéria-prima de um fornecedor.
que a pessoa faz? Faz lá cotações de preço, vê qual que está mais barato e vou comprar aqui. Muitas vezes esse fornecedor, às vezes está em outro estado, mas só porque ele tem um preço mais barato, escolheram comprar com ele. Então, vejam, se eu estou falando de um fornecedor que está fora do meu estado, ele pode ter até o preço mais barato. Só que vocês concordam comigo que um fornecedor de fora do estado eu vou ter que pagar diferencial de alíquota de ICMS, então eu já tenho uma despesa a mais. E eu vou ter que pagar um frete muito mais caro, porque para eu trazer essa mercadoria lá de outro estado para cá, o meu frete vai ser muito mais caro. Se eu colocar na ponta do lápis, deu mais caro do que o fornecedor que está aqui do meu lado. E as pessoas não se dão conta disso. Então, vocês veem que o tributário, gente, está em tudo, inclusive na análise de compras. Então, se você faz uma compra inteligente, a sua venda também vai ser inteligente, porque você está economizando desde o início do processo. Frete, embalagem, estoque, são coisas também que as pessoas dão uma menosprezada, mas que faz uma grande diferença. Custo de embalagem para colocar num produto. Ah, é R$ 2, é 50 centavos. Tudo bem, mas veja a sua produção no mês. De 50 centavos em 50 centavos, você chega no final do mês, você vê que isso se tornou vários reais, entendeu? Então, isso também precisa ser analisado. O controle de estoque, muitas vezes a empresa não faz ideia do que ela tem no estoque, do que saiu do estoque. Por que isso é ruim? Vou dar um exemplo também de um mercadinho que eu atendo de bairro. O cara estava quebrando, né, na pandemia por falta de administração total dele, tá? E aí ele acho que dobrou ou triplicou o faturamento dele na pandemia. Então, né, era para estar super bem na fita. Só que ele também fez investimentos ruins, porque não se programou para isso e também nem sabia o que estava fazendo. E aí, o que ele fazia? Faltava um produto na gôndola ali do mercado, ele saía comprando um caminhão de produtos, sem nem ver se tinha no estoque. E muitas vezes o produto tinha no estoque. Então, as coisas acabavam ou estragando, perecendo, porque a gente estava falando de alimentos perecíveis, então ele tinha uma perda ali, ou então ele não precisava gastar aquele dinheiro de fluxo de caixa para comprar, para repor, porque ele tinha no estoque. E mesmo assim ele queimava o fluxo de caixa dele ali comprando coisas desnecessariamente, não acompanhava o estoque da maneira correta. A gente também faz análise financeira, né, junto. E aí, obviamente que não é a nossa área, né? Mas a gente precisa. O que eu quero dizer com análise financeira? Eu preciso entender também um pouco do financeiro desse cliente para entender o que ele tem aí de lastro financeiro para fazer alguns investimentos ou para segurar algumas coisas, né? E quando a gente tem algumas empresas que têm uma questão financeira mais complicada, a gente chama alguém para trabalhar junto com a gente, alguém de BPO financeiro. Sempre, gente, sempre façam parcerias com pessoas ligadas à área de vocês, mas que não sejam necessariamente tributaristas. Fiquem na área de atuação de vocês. Não sabe fazer e precisa de um profissional? Faz parceria. Sempre faça isso. Eu tenho parceria com um monte de gente, vocês não têm ideia. Acho que o que eu mais tenho é parceria na minha vida. Com aluno, com amigo, enfim. Análise de mercado, a gente também faz por conta das questões de concorrência, os padrões de concorrência que eu falei para vocês, e o comportamento de consumidor. E formação de preço. Aí sim, depois, vocês viram quantas coisas a gente olha antes de chegar na formação de preço? Aí sim eu vou olhar na fórmula de precificação, aí sim eu vou pensar num percentual de lucro almejado lá pelo empresário, vou fazer as fórmulas de markup. Markup é uma fórmula que a gente aplica para chegar à precificação correta, é uma das formas de precificar. Eu tenho planilhas que eu uso, né, para fazer, elas têm todas as regrinhas de Excel lá montadinhas para a gente poder fazer esse markup. Então, a gente tem essa aplicação dessas fórmulas de formação de preço, e depois que a gente vai implementar isso de fato na empresa. Então, isso acaba virando consultoria tributária, porque eu estou olhando um monte de dado tributário, só que com viés na precificação. Qual é o meu objetivo? Eu vou usar o tributário para fazer com que essa empresa tenha a precificação correta e com que ela aumente a lucratividade dela. Isso se chama inteligência de mercado. Então, muitas vezes, o diferencial de vocês também vai estar aqui.
né, em oferecer, ser um tributarista de inteligência de mercado, não só ser um tributarista de tese, de contencioso ou de processo. Ser o tributarista de inteligência de mercado significa você ter essa visão ampla da empresa e conseguir fazer um trabalho consultivo que atenda não só a economia tributária ou deixar a empresa no melhor modelo tributário, mas atenda também a questão da lucratividade, tá? Isso é extremamente importante hoje, gente. As empresas buscam muito mais isso do que a gente ficar necessariamente entrando no judiciário o tempo inteiro para tentar alguma medida. Eu mesmo posso falar para vocês em 17 anos de profissão. Hoje eu vou buscar o judiciário quando eu realmente preciso e não tenho jeito de não judicializar alguma coisa. Porque, além da morosidade que a gente já conhece, a gente nunca sabe o que vai vir, né? Então, todas as vezes que a gente aposta no judiciário, a gente tem que apostar fazendo uma análise de risco. Se a gente consegue entregar para o cliente algo que a gente não necessariamente dependa do judiciário, então a gente aposta nisso, que é onde vem o dinheiro mais rápido. Por isso eu falo tanto de consultoria tributária, por isso eu tenho uma consultoria tributária, né? Eu acho que quando você trabalha com serviços consultivos, na maior parte das vezes, você depende única e exclusivamente do seu conhecimento, tá? Uma boa precificação, gente, faz o que com essa empresa? Reduz o risco da empresa perder cliente por preço muito alto ou preço muito baixo, porque isso também é importante, tá? A gente tem uma mania de pensar que preço a gente tem sempre que economizar. Não necessariamente. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Se a gente vai comprar um produto e ele está extremamente fora do preço de mercado, está muito mais caro, né? Vocês olham e falam assim, meu, estão me roubando aqui, né? Não vou comprar isso aqui, não. Tá muito caro, tá muito fora do mercado. Então, o preço está alto demais. Você está errado, não fez análise de mercado. Se o preço estiver muito, muito baixo, fora do parâmetro do mercado também, a gente também desconfia. A gente fala, nossa, isso aqui tá muito barato, certeza que tem alguma coisa errada. Aí a gente acha que é golpe, que tá quebrado, que tá ruim, que tem algum problema. Nós somos assim. E os nossos clientes também, né? Se nós somos, por que que eles não vão ser, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Eu não posso nem estar com preço muito alto e nem estar com preço muito baixo. E para isso, eu tenho que fazer todas essas análises que eu falei para vocês, para conseguir chegar num ponto de equilíbrio de um preço que seja justo, né? A precificação boa também ajuda no equilíbrio financeiro, eu acabei de falar isso para vocês. Satisfaz o consumidor, porque é um preço que se ajusta no bolso ali do seu público-alvo, então atinge o público-alvo, né? E você consegue enfrentar ali a concorrência também e melhorar os resultados da empresa, né? Obviamente, você vai melhorar o lucro. Quando você melhora o lucro, esse empresário pode reinvestir no negócio dele. E, obviamente, também ele paga as obrigações dele sem suar a camisa loucamente. E aí a gente entra nessa questão da diferença que a gente tem entre rentabilidade e lucratividade. Quando o cliente fica preocupado em pagar um tributo ou a folha de pagamento dele, que isso acontece todos os meses, né, gente? Então, o que que ele faz? Ele tem que ter uma projeção de faturamento para o próximo mês, para saber que ele tem que pagar os impostos e não ficar devendo, para saber que ele tem que pagar uma folha de pagamento, que ele tem algumas despesas fixas e variáveis, então ele tem que ter uma projeção. E aí é que entra essa distinção entre rentabilidade e lucratividade. Rentabilidade é aquela empresa que ela está no ponto de equilíbrio. E o que que é isso? É aquela empresa que a gente fala que empata todo mês. Ela fatura o suficiente para se pagar. Ela não fica devendo nada. Ela consegue pagar todas as despesas dela ali no mês. Mas ela também não tira nada além disso para os sócios, tá? Então é uma empresa que vem se pagando. Então ela opera no ponto de equilíbrio, ela é uma empresa rentável. E quando ela vira uma empresa lucrativa? Quando ela começa a operar acima do ponto de equilíbrio. Ou seja, ela paga todas as despesas que ela tem ali no mês e ainda sobra dinheiro para o empresário fazer uma retirada, que é o sonho de consumo de todas as pessoas que abrem empresa, tem empresas lucrativas. E nesse conceito de rentabilidade e lucratividade, e na precificação como um todo, a gente tem que levar em consideração que a gente precisa
e deve incluir os tributos dentro da formação de preço, e tem um monte de empresa que não faz isso. E como é que esse tributo influencia nessa precificação? A gente está dizendo, a gente tem que pensar, inclusive, em 2 pontos, tá? Se a gente for olhar para o tributo na questão de valor, obviamente ele vai ser uma despesa variável, porque nem todos os meses a empresa fatura a mesma coisa, né? Então, cada mês ela fatura um valor, então esse valor de tributação vai ser diferente, mas tem pelo menos uma projeção, uma ideia aí. Em relação ao regime de tributação da empresa, também, né? Simples, eu tenho uma carga tributária diferente do presumido, que eu tenho outra carga tributária diferente do lucro real. Agora, falando em carga tributária, em percentual de carga tributária, eu tenho como levar em consideração um percentual fixo todo mês. Por quê? A gente não vai ficar mudando de regime de tributação mês a mês para ver o que é melhor, né? Então, a gente tem noção de embutir o tributo como um custo fixo, a gente consegue saber aí mais ou menos a carga tributária que eu vou ter no próximo mês, como projeção até de custo, para poder pensar no meu faturamento, no quanto eu devo faturar. Então, tudo isso é raciocínio estratégico, mas os tributos devem sim serem considerados na precificação, senão fica faltando uma parte importante do negócio, tá? Então, gente, precificar também requer essa mudança aí de mindset, essa mudança de forma de trabalho mesmo, né? E a maior parte dos empresários sofrem um pouco com isso, tá? Então, lembrem-se de utilizar o tributário como ferramenta, como eu disse para vocês, né? Usar a legislação tributária dessa forma. Eu quero dar exemplos práticos para vocês agora, tá? Classificação fiscal, que eu tinha dito para vocês do NCM, para vocês entenderem a importância disso no dia a dia da empresa e no dia a dia da precificação. Vou dar um exemplo que eu sempre dou em todas as minhas aulas de precificação, que é a parte do mercado mesmo, tá? A gente não se dá conta disso, mas a gente tem aqui 2 produtos diferentes nessa foto. A gente tem o leite condensado normal e a gente tem uma mistura láctea condensada, que é um produto similar ao leite condensado. Só que ele é mais barato que o leite condensado. Por quê? Porque ele não tem a mesma composição. E por não ter a mesma composição, eles têm classificações fiscais diferentes, NCMs diferentes. Então, o NCM do leite condensado é um, o NCM da mistura láctea condensada é outra. O que eu quero dizer com isso? Que a tributação desses produtos também são diferentes. Como é que a gente forma a tributação de um produto? Através da sua composição. Então, tem coisas que eu consigo mudar a tributação pela composição do produto. Por exemplo, quando eu tenho leite, né, quando eu tenho uma base de leite no produto, leite é um alimento é um item de cesta básica do brasileiro. Então, a gente tem isenção de alguns tributos. Então, quando se faz um produto similar ao leite condensado, para que ele seja mais barato, não é só por uma questão de consumo, do consumidor, né, de comprar algo mais barato que também seja acessível para pessoas de baixa renda, mas é também uma questão tributária. Então, esses produtos, eles ficam sempre na gôndola do mercado juntos, um do lado do outro na prateleira. Então, muitas vezes vocês nem veem o que vocês estão comprando. Eu sou assim. Quando eu tô com pressa, eu vou lá no mercado e cato a primeira coisa que eu vejo na minha frente e saio fora, né? E, aliás, eu estou sempre com pressa, gente. Eu faço tudo na minha vida atrasada. Eu tenho uma raiva disso, porque eu acho que eu faço muitas coisas, entendeu? Então, eu tô sempre correndo, sempre surtada. E aí, eu não presto atenção. Eu mesma cometi esse erro. Eu peguei a mistura láctea sem querer, achando que era leite condensado, e eu estraguei o pudim da minha mãe. Porque o gosto também não é o mesmo, né, gente? É diferente. A composição é diferente. Mas para vocês terem uma ideia, ó, eu deixei aqui os números, tá? Então veja, o leite condensado tem um NCM diferente, 0,40, 299, 00. Olha a mistura, 21, 06, 90, 90. É totalmente diferente. É totalmente outra classificação. Esse número grande que eu deixei para vocês é o NCM.
E em cima dele, a gente consegue ver toda a tributação do ICMS daquele produto, a tributação do PIS e COFINS daquele produto, a tributação de IPI daquele produto. Então, isso muda de acordo com a classificação e com a composição. A mesma coisa acontece no creme de leite, igualzinho. A gente tem o creme de leite mesmo, original, e também temos a mistura de creme de leite. E vocês podem ver que a caixinha ela é muito parecida, né? É muito parecida. Dá para confundir assim tranquilamente. E tem um outro agravante, né? Em todas essas embalagens, vocês podem ver que em cima está escrito novo. Quando o brasileiro é assim, em regra, né? Quando a gente vê alguma coisa nova, a gente quer experimentar. E aí a gente quer comprar o novo porque é novo, né? Só que a gente não sabe muitas vezes o que a gente está comprando. Então, aqui também, mesma coisa, eu tenho uma diferença de classificação fiscal, porque eu tenho uma diferença de composição de produto. Então, eu também tenho uma diferença de tributação. Leite Ninho, a mesma coisa. Eu tenho certeza que vocês nunca prestaram atenção nisso na vida. O mercado de vocês nunca mais será o mesmo. Aí você tem o leite ninho integral, você tem o leite ninho, esse daí, forte mais, que é mais nutritivo, né? Então a gente tende né, a ir para aquilo que é mais nutritivo, não é integral, né? Porque nem todo mundo gosta de coisas integrais. Só que o integral é o leite em pó de verdade. E esse instantâneo, mais nutritivo e tudo mais, é um composto lácteo também, é um similar do leite ninho. A gente tem isso para vários produtos na gôndola do mercado. E tudo isso muda com a classificação fiscal e com a tributação, né, e a forma de classificar esses produtos. Um outro caso famoso, que vocês já devem ter cansado de ouvir, é a questão do sonho de valsa. Mas eu queria explicar de verdade para vocês o que é a questão do sonho de valsa, porque isso saiu na mídia totalmente distorcida. Mas vamos lá. Eu dei essa aula do sonho, essa mesma aula que eu estou dando para vocês, eu dei recentemente numa plataforma da PowerTex. Não sei se vocês já ouviram falar do PowerTex Brasil, inclusive eu recomendo, se não ouviram. Lá a gente tem pessoas do tributário que já estão no tributário há bastante tempo e de grandes empresas. Então a gente tem lá pessoal de Ambev, Carrefour, enfim, um monte de gente de empresa grande. E eu estava dando essa aula e estava explicando o planejamento tributário que a Lacta fez para a questão do sonho de valsa. E eu mal sabia né, que o cara que fez, o que participou do planejamento tributário da Lacta estava me ouvindo. Imaginem a minha cara, né? Porque a hora que eu terminei de explicar o planejamento tributário, ele me parou. Ele abriu a câmera, abriu o microfone e me falou que queria me interromper, obviamente, eu deixei, né? Falei, ok. Aí ele falou para mim, não, então, porque fui eu que fiz o planejamento tributário da Lacta. Eu falei, nossa, é mesmo? Quase desfaleci, né, gente? Porque eu falei, nossa, certeza, agora vai falar que eu tô explicando tudo errado. E aí ele falou que... E na verdade, foi me parabenizar, porque era uma das poucas pessoas que tinham explicado isso da maneira correta. E por que que eu tô dizendo isso para vocês? Porque eu achei o máximo. Não, brincadeira. Na mídia, como que saiu essa questão do sonho de valsa? O pessoal falou que a Lacta economizou tributos por conta da mudança de embalagem. Gente, eu juro por Deus que eu bato em vocês se eu ouvir vocês falarem isso por aí. Mudança de embalagem não gera economia de tributo. O que gera economia de tributo é a mudança da classificação fiscal do produto, que é o NCM que a gente estava falando. Então, o que aconteceu no sonho de valsa? A Lacta fez um estudo e, através da composição do bombom, ela percebeu que o sonho de valsa, como ele era antes, que é aquele bombonzinho que a gente abria assim do lado, ele era classificado no NCM de chocolate. Chocolate não é item essencial de cesta básica, ele não é essencial para a alimentação do brasileiro. E eu sempre brinco falando que ele, apesar de ser essencial na minha alimentação, mas ele não é essencial na alimentação do brasileiro, então ele tem tributação de IPI, tá? Tem 5% de IPI. O que a Lacta fez? Vamos estudar este bombom aqui, vamos ver como é que a gente consegue melhorar essa tributação. Então, eu vou colocar mais o wafer na composição desse bombom. Eu vou aumentar, né? Porque dentro ele tem aquela bolachinha, né?
Então, o que que eles fizeram? Aumentaram a composição da wafer no bombom e conseguiram classificar o sonho de valsa não mais como chocolate, mas como wafer. O wafer é considerado bolacha, biscoito, né? Então é um item de cesta básica, tá? Tá dentro lá da cesta básica do brasileiro e tem IPI zerado. Então, quando eles mudaram a composição do bombom e mudaram a classificação fiscal do bombom, eles conseguiram economizar bilhões de IPI, porque eles saíram de uma alíquota de 5% no NCM de chocolate para entrar numa alíquota de 0% de IPI no NCM de sonho de valsa, que é essa fotinho aqui que todo mundo sai divulgando por aí. Então, não é a embalagem. A embalagem, gente, foi o quê? Vocês se lembram que o sonho de valsa, quando ele abria assim do lado, ele era murcho, era horroroso. Então pensa, se a Lacta fez toda essa manobra e aumentou a composição da wafer, ninguém ia comer, porque aí ia ficar muito murcho, né? Então eles tiveram que mudar a embalagem para conservar o bombom, para conservar o wafer. Então hoje, muito raramente, você vai pegar um sonho de valsa murcho. Então é por isso da mudança da embalagem, tá? E não porque a mudança da embalagem fez com que ele economizasse, pelo amor de Deus, entendeu? Mas vejam, isso aqui, o que que eu quero com tudo isso, gente? Mostrar só a estratégia do tributário? Não, isso aqui também impactou na precificação. Eu mudei a tributação do produto, eu mudei a embalagem, deixei ele mais atrativo, porque eu mudei, né? E conservei o bombom, então eu consigo praticar um preço melhor e consigo aumentar ali a minha lucratividade. Então, na verdade, foi um planejamento tributário no macro. Eu fiz uma economia tributária, eu repaginei o produto por uma questão de concorrência e de mercado e aumentei minha lucratividade através do preço. Olha quantas coisas eu fiz com um trabalho consultivo. Eu não precisei do judiciário para isso aqui, gente, para nada, né? Então vejam a mágica do tributário aí acontecendo, né? Eu vi um vídeo esses dias, eu nem lembro quem era o cara, que ele falou que é um absurdo o tributário no Brasil, que a galera mudando, tipo, chamou o sonho de valsa de wafer e acabou a tributação. Mas ele era um leigo, né? Eu dei risada vendo o vídeo, mas a gente entende o porquê, tem que ter uma explicação, né? Não pode ser mágica, igual eu falei para vocês. Máscara capilar e condicionador. Aqui todo mundo deve gostar de, né, de creme de cabelo, condicionador, shampoo. Eu amo. Então vejam, gente. Vocês sabiam que isso aqui também tem uma mudança de tributação na prática? Aí eu não estou falando de shampoo e de condicionador, estou falando de máscara capilar. Sabe aqueles potes de máscara que a gente compra na farmácia? A gente sabe Então, bastante. então, exato. É, olha, eu acho lindo, lindo o cabelo de vocês e eu não uso a máscara porque eu não sei usar. Eu passo no meu e eu fico com o cabelo todo oleoso, porque eu não tenho noção de como fazer, né? Então eu vou lá no salão e falo para a mulher, passa aí que eu não sei fazer isso. Eu sei mudar a NCM de tudo, mas não sei mexer no meu cabelo. E aí, gente, eu sempre quis comprar um negócio desse para passar. A máscara, em todas, tá? Que vocês forem olhar, ela tem em algum lugar da composição, tá falando lá, efeito condicionante. E eu tirei foto disso. Eu entrei na farmácia, né? As pessoas me acham muito louca, porque eu entro no mercado, eu também vou tirar foto de leite condensado, igual vocês viram. Eu entrei na farmácia e fui tirar foto de creme. Olha lá. Você pega diferentes marcas, você vai ver que tem lá tratamento condicionador, tratamento condicionante, tratamento condicionador concentrado. Tudo isso aparece, tá vendo? Tô falando de Pantene, essa aqui eu nem lembro qual é. Essa é Dove, ela, máscara capilar condicionante. Elseve, tratamento condicionante nutritivo, isso tem um porquê. Não é só porque, resolvi chamar assim. É por conta da composição do produto também, assim como a questão do sonho de valsa, que vai impactar na tributação, gente. Então, vejam. E aí é sempre no IPI, né? Porque a gente está falando de produção de produto, né? Vou mostrar aqui para vocês. A gente não tem um NCM, vejam que tudo gira em torno do NCM, por isso que é extremamente importante entender essa classificação fiscal.
a gente não tem um NCM específico para essa máscara capilar, esse creme, né? Então, ele entra nesse NCM de outras, né? Dentro ali do capítulo dos produtos capilares, ele entra em outras. Outras preparações capilares têm uma alíquota de IPI de 14,3%. Como é que a gente vai fazer para diminuir isso? Vou colocar na composição do produto condicionador o efeito condicionante e vou passar a chamar essa máscara de condicionador, porque o condicionador tem 4,55 de IPI. Então, eu ganho quase 9 e pouco de economia tributária aqui, 9,75. É assim que as empresas fazem planejamento tributário para economizar, gente. Então, não tem mágica. Tem estudo de quê que eu falei para vocês? Legislação tributária. Onde é que eu acho isso aqui? Na legislação tributária. Só que eu tenho que ler, né? Tenho que estudar, tenho que procurar. Mesma coisa do McDonald's, que vocês viram lá também recentemente, que o McDonald's foi lá e mudou todos os quiosques deles de sobremesa. Antes estava tudo escrito sorvete em cima, agora a gente só tem quiosque escrito sobremesa. Ah, que lindo, mudaram porque Deus quis. Não, por uma estratégia tributária também. Mesma coisa. O que eles fizeram? Reclassificaram fiscalmente o sorvete, só que dessa vez, diferente do sonho de valsa, diferente da máscara capilar, eles não mexeram na composição do produto porque não foi preciso mexer. Eles só mexeram na classificação fiscal, no NCM. Parei de chamar isso aqui de sorvete. Vou chamar isso aqui de bebida láctea lá. Nem eu sei como é que eles chamaram. Peraí. Bebida láctea. Por quê? Vocês concordam que a base do sorvete é o leite? Que é o que eu falei para vocês lá atrás. Então, o que eles fizeram? Vou tirar... O sorvete tinha uma tributação muito alta, né? 38,97% de tributo. Então, eu vou colocar essa composição, esse composto lácteo, essa bebida láctea, como sendo leite, a base. Eu vou classificar de uma outra forma e vou passar a recolher 11,78 de tributação. Consigo economizar no tributário, consigo aumentar minha lucratividade, consigo mexer no meu preço. Foi isso que o McDonald's fez também, por isso que ele chamou de sobremesa e não mais de sorvete. Tá? Porque sorvete eu tenho que classificar como sorvete. Sobremesa pode ser qualquer coisa à base de leite. Essa é a diferença. Então vejam que sempre tem uma explicação tributária para as coisas, né? Que a gente acha que, nossa, né? Tiraram isso do nada. Nossa, foi um estudo super difícil. Não, gente, foi análise de lei, tá? Óleo de banho, sabonete líquido. Sempre que eu dou esse exemplo, eu vou dizer para vocês que eu me senti extremamente enganada quando eu comprei este produto na farmácia. Alguém já comprou esse óleo de banho? Gente, isso aqui não dá. Esse óleo de banho é um demônio, vocês não têm noção. E eu vou explicar para vocês por quê. Eu comprei esse negócio, né? Porque eu gosto de óleo. E aí, o que que acontece? Vou até mostrar aqui que eu acho que tinha um preço dele aqui. Ó, o preço do óleo de banho é R$ 36,86. Eu consultei aí no aplicativo, tá? E se vocês forem pegar da mesma marca, que aqui, no caso, estou falando de Nivea, da mesma marca, se você pegar o sabonete líquido, é R$ 15,65, a metade do preço do óleo, né? Mas tudo bem, estou falando de óleo e estou falando de sabonete. Só que eles enquadraram aquele óleo lá como preparação para cuidado da pele com essa mesma história do IPI, tá? Então, eles foram olhar na tabela, né? Isso aqui, gente, a tabela TIP, para quem não conhece, a tabela de incidência do IPI, com as alíquotas de IPI, tá? Então, eu sempre vou ter o campo do NCM, que é a classificação fiscal, o nome do produto e a alíquota do IPI ali do lado. Então, o que eles foram ver? Eu também não tinha um NCM específico para óleo de banho, então utilizava-se esse NCM do outros, né? Dentro dessa preparação dentro dessa parte de estética, né? E eu tinha uma alíquota muito cara para isso, que era 14,3, né? Se eu reclassificasse esse produto, esse óleo de banho, e colocasse ele como um sabão, um produto para lavagem da pele, a minha alíquota cairia de 14 para 6. Então, eles fizeram isso. Eles chamaram esse óleo de banho, continuam deixando lá, óleo de banho, só que, na verdade, esse óleo de banho é um sabonete, gente. Por isso que eu me senti enganada.
porque eu passei o óleo. O que que eu faço? Tomo banho e aí no final do banho eu passo o óleo. Eu passei o óleo com o corpo molhado e aquilo ficou me ensaboando inteira. E aí eu fiquei toda ensaboada de novo, tive que tomar banho de novo. Me senti enganada. Mas se vocês voltarem aqui, ó a sacada da Nivea. Tá vendo? É óleo de banho, mas olha o que tá escrito em cima: sabonete líquido. Ele é o dobro do preço do outro, mas tem a mesma classificação fiscal para poder pagar menos. Não comprem esse óleo, gente. É horroroso, não funciona. E entro aqui, isso aqui eu deixei de brinde para vocês, que eu gosto de falar desse tema, e já que nós estamos num grupo de mulheres, eu não tinha como não falar disso aqui. Para quem não sabe, nós mulheres já nascemos sendo tributadas a maior. Nós chamamos isso de pink tax ou tributação rosa, tá? Isso faz parte, gente, de uma, e não é uma pauta social, tá? Isso é verdade, a gente faz estudos sobre isso. Eu estou até entrando num curso na USP, um curso de extensão de 6 meses com o professor Heleno Torres, sobre essa pauta do Pink Tax, que é a desigualdade de gênero na tributação que nós mulheres sofremos em relação aos homens, tá? Então, a gente paga mais imposto, sim, a gente tem discrepância de preço nos nossos produtos, sim, e a gente tem problemas de atividades que a gente faz e que não somos remuneradas, tá? E isso reverbera no tributário também. Então, ser mulher hoje, né, faz parte aí, né, de uma questão que envolve economicamente muito dinheiro. Por quê? O mercado todo, como um todo, enxerga a mulher como sendo mais consumista do que o homem. Então, se a mulher é mais consumista do que o homem, nada mais justo na cabeça deles do que o tributar mais a mulher do que o homem. A mulher consome mais, então vai pagar mais tributo. Só que, em contrapartida, a mulher consome mais, vai pagar mais tributo, mas ganha menos, né? Porque a gente tem esse problema. Né? E além de ganhar menos, a mulher tem que gastar dinheiro com roupa, com maquiagem, com sapato, com bolsa. O homem não, né, gente? A gente tem que gastar dinheiro com tudo, né? Então, isso é a tributação rosa, tá? Isso tem um estudo que foi feito, é uma pesquisa, na verdade, foi feita pela ESPM, tá? Que os produtos rosas, que a gente chama, né? Os produtos rosas ou com personagens femininos, florzinha, coraçãozinho, enfim, são em média 12,3% mais caros que os regulares. Vão mudar a vida de vocês. Eu mudei o mercado de vocês, né? Que agora vocês nunca mais vão entrar no mercado e não vão olhar porque vocês estão comprando. Agora vocês vão ver, por exemplo, a Disneylândia do que eu estou falando aqui para vocês está na farmácia, tá? São produtos que podem ser exatamente iguais, mas que possuem um valor até 100% maior. Então, às vezes, são produtos similares. Eu tenho o produto para o público masculino e tenho para o público feminino. A mesma coisa, o mesmo produto. Só que o que muda, de repente, é uma cor, uma embalagem que faz essa menção aí, assim, um produto feminino, né? Como é o caso das lâminas de barbear, né? A Gillette. Se vocês forem hoje numa farmácia, vocês vão olhar para isso que eu estou falando. A gente tem uma do lado da outra, tá? A Gillette azul e a Gillette rosa. A Gillette rosa é mais cara que a Gillette azul. Por quê? A Gillette é igual. Igual, só muda a cor. Ela vai fazer a mesma coisa, sendo azul, sendo cinzas, né? Ou sendo rosa, mas ela é mais cara. Calça jeans. A gente tem lá o modelo básico de uma mesma marca, mas esse modelo básico, calça jeans básica, aumenta 23% o preço quando é uma peça feminina em relação à peça masculina. Então, a mulher, gente, está sempre pagando mais do que o homem, tá? Só por conta do produto que é feito para o seu próprio biotipo. E a gente está falando de produto que a gente tem o similar para o masculino. Então, estou dando exemplos aqui para vocês. A Gillette. A gente tem uma diferença muito grande de preço, tá? Podem ir na farmácia e ver. O Advil. Vocês já viram que o Advil, aquele remédio para dor de cabeça, a gente tem um Advil específico, que é o Advil Femme, que ele é feito, teoricamente, para as dores da mulher, né? A enxaqueca da mulher, a cólica da mulher quando ela está menstruada. Se vocês pegarem a composição do Advil, ela é igualzinha ao Advil normal, gente.
Só que o Advil Femme é mais caro. Enquanto o Advil normal tá 10, o Femme tá 20. Então tem a diferença. Todos os produtos, aqui eu tô dando exemplos, mas muitos produtos do Pink Tech são assim. Roupas em geral, camisa, calçado, roupa, a gente nasce sendo tributada maior e podem ir lá olhar na loja de criança. O macacão rosa é mais caro que o macacão azul. Cris, diga. Isso é tão verdade. Eu realmente fui na farmácia, já tem um tempinho, não sei nem como está agora, e essa questão do Advil é tão verdade, eu saí pé da vida da farmácia, É, não é? porque você olhando a composição, era a mesma composição. É a Eles mesma tiveram, coisa. eles tiveram a cara de pau de colocar uma embalagem rosa, né? A gente está pagando a mais a embalagem, né? E a tributação reflete sobre isso, né? Então, é a mesma composição e a gente paga mais caro, né? Aquele produto padrão, Buscopan é quando se... assim, o Atroveran é assim, sabe, gente? Porque agora Exatamente. eles resolveram, né, que eles vão inventar uma linha feminina de tudo pra gente, né? Ah, beleza, legal, muito bom. Só que muito mais caro. E se vocês forem pegar a bula do remédio, eu juro por Deus que é a mesmíssima composição, não muda nada. Você só tá pagando a florzinha que tem na embalagem. É só isso. Então, essa questão da tributação de gênero, ela é muito profunda, muito profunda. Porque o que que a gente está falando junto com isso? Vou dar um exemplo muito, muito gritante aqui, que não é da realidade de vocês, mas é a realidade de muitas mulheres hoje. Por exemplo, absorvente. A gente não tem o similar masculino porque homem não precisa de absorvente, certo? Então, é um produto exclusivamente feminino. Só que a gente tem uma tributação de 34,5%, segundo a Associação Comercial de São Paulo, que também foi um estudo feito. E a gente ainda tem umas certas isenções de alguns tributos em cima de alguns produtos que são exclusivamente femininos, mas a gente tem uma questão muito, muito forte, muito latente aqui nessa questão do absorvente, que é a pobreza menstrual, gente. Tem muita mulher que das classes mais menos favorecidas mesmo, que estão ali na linha de pobreza e que não conseguem ter acesso ao produto. Elas não conseguem comprar absorvente para o período menstrual. Então, o que que acontece? Elas não conseguem usar absorvente, elas têm que se virar de outra maneira, vão usar qualquer outra coisa, né? E isso causa doenças, né? Então, elas muitas vezes desenvolvem doenças porque elas não conseguem ter acesso ao produto que deveria ter dentro do período menstrual. Isso é muito grave, né? Além dessas questões, gente, não tem problema não, Gabi. Eu não sei o que está acontecendo aqui no quarto do lado, gente. Os meus vizinhos estão literalmente berrando no meio da aula. Eu tô com vontade de ir lá bater e gritar com eles também, mas não vou fazer isso agora. Mas não dá para ouvir aqui, não. Que bom, meu, porque parece que eles são aqui dentro, você não tem ideia. Olha só, a gente enfrenta, além dessa questão da tributação, né? O que que a gente tem também? Uma pressão estética no trabalho. O que que eu quero dizer com pressão estética? E aqui eu tô trazendo essas questões, não porque não tem necessariamente ligação direta com o tributário, mas vai esbarrar porque a gente vai ter que comprar produto para suprir essa pressão estética no trabalho. Vai você trabalhar toda arrebentada, sem arrumar o cabelo, sem pôr uma roupa legal, sem passar uma maquiagem. Vai ser contratada? Nunca. A gente sabe disso. Então, a gente tem sim uma pressão estética, a gente tem que estar sempre, nossa, 100% impecável, incrível. Pode estar passando a pior fase da sua vida, tem que estar maquiada em cima do salto, sorrindo. A gente tem a pressão estética no trabalho. A gente tem a desigualdade salarial que eu falei para vocês. Então, a gente, ao mesmo tempo que é tributada maior por ser mulher e teoricamente ser mais consumista, a gente acaba tendo uma desigualdade salarial porque a gente ganha menos. Nós fazemos trabalhos domésticos não remunerados e não valorizados, porque ninguém valoriza essa parte, né? Então, você ser mãe é obrigação sua, você cuidar da casa é obrigação sua, né? Então, ninguém pensa no quanto isso. A mulher, às vezes, gente, eu não sou mãe, né? Então, eu também não cuido da casa, porque eu moro com a minha mãe, graças a Deus, minha mãe cuida de tudo. Mas pensem, tem mulheres que têm 3 jornadas no dia: a jornada de trabalho normal, a jornada da casa, a jornada do filho, entendeu? E do marido, né? Cara, é surreal. E a gente teve recentemente uma grande discussão que foi a tributação de R na pensão alimentícia.
né, que foi rechaçada pelo STJ. Isso é uma tese nova, que gerou, inclusive, recuperação de crédito, pessoa física. O que é isso? Quando a gente tinha essas questões de pensão alimentícia, geralmente o filho, em regra, tá? Isso também é estudo. Em regra, o filho acaba ficando com a mãe, né, nas separações conjugais. E o que acontecia? O pai pagava pensão, então isso já era descontado ali do holerite, 30%, né, ou o percentual definido pelo juiz. Então, ali, na fonte, no momento do desconto no holerite, já estava sendo pago o IR em cima daquele valor de pensão alimentícia. E o que acontecia? Quando a mãe ia lá, ia declarar na declaração de imposto de renda a pensão, que o filho é dependente, a Receita ia lá e tributava de novo. Então, estava tributando o IR na fonte lá no desconto do holerite do pai e vinha e tributava o IR de novo de pensão alimentícia na declaração de imposto de renda da mulher. Então, isso foi rechaçado pelo STJ, vitória do contribuinte. Tem muita gente com isso e que nem sabe que pode recuperar os últimos 5 anos. Então, fica a dica para vocês também. Isso daí é um trabalho pessoa física, não é um trabalho pessoa jurídica, tá? Pensem sempre que o tributário está em tudo, inclusive nas pessoas físicas. Tem muita coisa que vocês podem fazer para pessoa física, gente. Exemplos de Pink Tax. Produtos e serviços femininos que custam mais caro. E aqui é uma pesquisa também, tá? Então, a Gillette, que eu dei de exemplo para vocês, em regra, vai mais ou menos aí. Você vai comprar uma Gillette de homem é 12,50, de mulher é 13,50. Uma camiseta básica da Hering, sem nada, do homem é 44, da mulher é 49. Uma camiseta básica da Calvin Klein, olha isso. Do homem é 83, da mulher é R$ 200, gente. Só porque é Calvin Klein, só porque é mulher. Corte de cabelo. Homem, né? Dá três tesouradas, acabou o cabelo. Então, mas ok, aqui eu tô falando ainda de um cabeleireiro caro, tá? No shopping Guatemi de Campinas. R$ 171 para o homem, 234 para a mulher. Preservativo masculino, 2,98. Preservativo feminino, 8,49. Calça jeans. Então, assim, são exemplos, são estudos, isso aqui, a gente não tirou isso aqui do nada, né? Mas para vocês verem a discrepância do que a gente vive, tá? Tudo pra gente acaba sendo mais caro. E aí, falando um pouquinho rapidamente, pode falar, Cris. Cris, não tô te ouvindo. Agora consegue Pronto, me escutar. agora foi. Eu vou interromper mais um pouquinho só para agregar uma informação, porque a Por gente favor. já tem esse recorte, né, do feminino, e também temos esse recorte racial, porque à medida que a gente tem produtos que não são feitos para pele negra, e quando fazem, né, se torna mais caro ainda, né? Então a gente ainda tem esse recorte de produtos ficando mais caro para nós, né, para a pele negra. Então realmente a tributação também reflete bastante nesse aspecto. Sim, e é isso. Vocês ainda sofrem isso e têm mais propriedade para dizer, né? Então, ainda é mais uma segregação dentro da segregação que a gente já tem, né? Mas, assim, vou deixar vocês também um pouco felizes, né? Não vou falar só de desgraça. A reforma tributária, gente, nas últimas PECs que foram apresentadas, muito se foi. Lembra que foram feitas várias emendas, né? Nas PECs, por isso que estava atrasando até a aprovação e tudo mais. Muitas das emendas que foram feitas foram para mudar questões do Pink Tax, que nunca tinha sido discutido antes, tá? Porque isso aqui, sempre que foi levado para a política ou para alguém analisar, nunca foi dada a importância que realmente o caso merecia, né? Então, aproveitaram a questão da reforma tributária para colocar lá algumas ideias, tá? Então, algumas sugestões, tem várias, mas algumas que foram apresentadas: manutenção de benefícios tributários para produto de cesta básica, aprovação de projeto de lei específico com incentivo fiscal para empresas que contratem mulheres e que as nomeiem para cargos de gestão, criação de benefícios fiscais para o consumo de produto como absorvente, fralda, anticoncepcional, que são coisas exclusivas das mulheres. E neste caso, a gente teve um grande avanço, isso é um grande avanço, porque ninguém nunca prestou atenção na questão da Pink Tax,
nessa proposta que foi aprovada agora pela Câmara, tá, gente? Ainda está no Senado, né? A gente ainda tem muitas questões empíricas em cima da reforma, acredito que ainda muitas coisas vão mudar, mas a gente já teve algumas aprovações. A gente teve aprovação da Cesta Básica Nacional, não sei se vocês acompanharam isso, então tem a ver com essa questão da Pink Tech, sim. E a gente teve um grande avanço, que foi uma aprovação em relação à questão da saúde da mulher, a questão da pobreza menstrual, que eu falei para vocês. Eles estão aí aprovando benefícios fiscais em cima de absorvente, tá? E de saúde mesmo, saúde da mulher. Então, é a primeira vez na vida que a gente está vendo algo realmente voltado para isso. Então, neste caso, né, em cima do que foi aprovado na Câmara, nós tivemos aí um avanço em relação a isso, tá? Gente, extremamente importante o que eu vou. Isso aqui é um insight que eu vou deixar para vocês, né? A gente estava falando de precificação, vocês viram que precificação está em tudo, juntamente com o tributário. A precificação sempre acaba abrangendo outros trabalhos tributários, então isso é importante para vocês começarem a construir insights na cabeça de vocês. A gente até pode iniciar falando de uma questão de precificação para as empresas, porque ninguém está falando disso hoje. As pessoas focam na recuperação de crédito, foca em outras coisas, mas não foca na precificação. Então pode ser um abre-alas diferencial para vocês. E é obviamente, vocês viram quantas coisas de tributário a gente puxa nessa análise de preço. Então, é claro que isso vai fazer um link com um planejamento tributário, com um trabalho preventivo de classificação fiscal de produto, se você vê que ele está classificando errado e que ele poderia usar um benefício fiscal. A própria concessão de benefício fiscal ou regime especial, que às vezes a empresa não tem, você pode fazer um processo para conseguir. E até mesmo recuperação de crédito tributário. Uma coisa sempre vai puxar outra. Então, vocês conseguem criar recorrência no cliente. Uma vez cliente, o cliente gostou de vocês, ele vai ser sempre cliente. Qualquer coisa que você levar para ele, ele vai enxergar valor. É sempre o primeiro trabalho que é o mais difícil. Então, usem alguma coisa que é diferente do que o mercado está falando. E essa questão da consultoria tributária com viés na precificação é um grande diferencial. Deixo aqui para vocês, eu vou encerrar minha aula de hoje com uma fala minha, né? Eu falei no início da aula que eu escrevi um livro, eu publiquei um livro em coautoria com 17 outras mulheres na semana passada. E esse trecho que eu deixei aqui, esse livro já está na Amazon, para quem tiver algum interesse, se eu não me engano, é R$ 60, gente, não me lembro de cabeça, tá? Mas está na Amazon, é o Bora Inspirar 2 da capa verde, verde e laranja, tá? Eu deixei essa frase porque eu acho que tem tudo a ver com o que eu tinha, com o que eu quero deixar de mensagem para vocês, porque até agora eu só falei da técnica do tributário. Mas o que eu quero deixar de mensagem para vocês mesmo, isso aqui faz parte da minha história, tá? É o que eu acredito e o que eu realmente vivi nesses 17 anos de tributário, é que o sucesso é a soma de todos os esforços que a gente faz e que a gente desenvolve no nosso dia a dia. A gente não tem uma fórmula de sucesso, gente. É o resultado de não se desistir do que se quer. É a força da coragem de fazer diferente todos os dias. Quem quer resultados diferentes tem condutas diferentes e aposta nisso diariamente na busca por sempre ser melhor e fazer melhor. Ter um negócio de sucesso é treinar os pontos fortes e os fracos. Nem sempre fazer o que se quer fazer, nem sempre ter resultados positivos, mas sempre aprender positivamente com todos eles. Sempre tirem boas lições do que vocês passam. Às vezes a gente passa cada situação, eu já passei cada situação, gente. Poderia passar uma semana falando aqui com vocês. Mas a gente tem que tirar uma lição das coisas que são negativas para nós. Certo? Bom, aqui eu deixo as minhas redes sociais para vocês. Quem quiser me seguir, quem quiser saber um pouco mais do que eu falo de precificação e dos meus serviços de tributário e da minha vida como um todo, que é bem agitada, viu, gente? Tem meu LinkedIn, tem meu e-mail e tem meu celular para vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato. Foi um grandíssimo prazer estar aqui com vocês hoje. E Cris, deixo aberto aí para qualquer pergunta, comentário, enfim, o que vocês quiserem falar. Então, minhas queridas, vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu sei que eu tenho.
mas vou deixar quem quiser fazer alguma pergunta para a Tuane. Aproveitem, porque realmente a Tuane está no quarto de hotel, tá, gente? Ela Eu estava no tô. evento, e foi difícil conseguir um horário na agenda desta mulher, que ela realmente é ocupada. Então, alguém aqui tem alguma pergunta para a Tuane? A Que DA bom, abriu a gente. Acho que câmera. eu expliquei muito bem. Aqui, ó, a Gabi está perguntando no chat se você tem curso sobre precificação. Tenho, Gabi. Eu tenho uma mentoria, tá? Que a gente chama de MPT, que eu vendo ela pela internet. Ela tem 30 horas aula gravadas, com toda a parte teórica, tá? Da questão da consultoria tributária. E eu faço 6 encontros presenciais ao vivo, né? Online, para tratar as questões práticas da consultoria tributária. Então, é uma mentoria com algumas aulas bônus. Eu deixo, todas as aulas têm e-book. Essa mentoria, eu estou fechando uma turma agora em novembro, que eu já tinha começado, e eu devo, relançar ela no início de dezembro, tá? Com uma turma nova. Mas é uma mentoria 100% online, tem uma boa aderência, o pessoal tem gostado bastante, porque a gente trata nos encontros ao vivo literalmente o mão na massa, entendeu? Ó, vou pegar você aqui pela mão e vou te ensinar a fazer desde o portfólio de serviço, tá? Que é o que eu faço com eles, até colocar vocês no campo de batalha. Vai, minha filha, vai vender, entendeu? Vende aí o trabalho. E aí, ai, nossa, não consegui. Então, traz a objeção do cliente para mim. Tem gente que eu até faço parceria tendo o cliente junto, mas tem que estar dentro da mentoria, tá? Mas eu tenho sim. Vai acompanhando na rede que eu vou divulgando. A Gabi já falou que vai acompanhar porque ela amou a aula, né? Boa, Gabi. É, e essa mentoria é pelo IBPT? IBPT Educação, gente. Eu vendo essa mentoria junto com o IBPT Educação, em parceria com a Letícia, que é uma grande amiga minha que está me esperando no Happy Hour, inclusive. Nós estamos juntas aqui em Porto Alegre no evento da Sigrid de recuperação de crédito, porque a gente trabalha nisso também. Então, essa específica para o trabalho de precificação de consultoria, eu faço pelo IBPT. Agora, eu vou lançar uma agora no dia 6 do 11, um evento, na verdade, que eu fiz o convite em primeira mão para vocês no início da aula, que é um convite de um evento, tá? Não é necessariamente aí um curso, mas para a gente falar um pouquinho de estratégia de prospecção e de precificação, mas aí a precificação nossa, né? Dos nossos trabalhos, não tem a ver com vender o trabalho de precificação, são coisas diferentes, tá? Então eu vou, já que ninguém vai perguntar, eu vou fazer a minha pergunta, né? Massa. A gente vai percebendo, né, cada vez mais que é importante a gente interpretar a legislação tributária e também saber pesquisar a legislação tributária. Então, aqui, aproveitando que a gente tem profissionais, né, em várias fases, especialmente estudantes, eu quero te perguntar, Tony, vem um caso concreto, né? Como é que a gente desenvolve isso? Tem algum macete, alguma estratégia? Vamos começar a pesquisar aqui. Tem algum método, alguma coisa que você indica para que a gente possa dar esse start no que tange a precificação, né? Com esse olhar da precificação, qual legislação a gente vai, onde a gente procura, por onde a gente começa? Olha, eu vou te contar aqui, assim, né? Não tem uma receita de bolo, tá? Então vai ser literalmente o caso a caso, mas a maior parte dos benefícios que a gente encontra, a gente vai acabar encontrando na parte estadual, né? E o estadual, você tem regulamentos de ICMS a cada estado. Então, a gente é obrigado, gente, a entrar na Secretaria da Fazenda de cada estado e ter a paciência de procurar por uma lei. Geralmente, eu ponho palavras-chave para ver o que vem, tá? Então, por isso que é importante ter a atividade certinha do cliente e o regime de tributação. Agora, eu estou desenvolvendo com o Fred Amaral, do E-Auditoria, não sei se vocês conhecem o programa, né? Geralmente, o e-auditoria é para quem tem trabalhos consultivos, né? Que nem o meu, por exemplo, recuperação de crédito, gestão de passivo, enfim. O que eu faço com o Fred? A gente tem um projeto
para desenvolver todo esse trabalho de precificação dentro do sistema e deixar isso informatizado, né? Inclusive os lugares para procurar a legislação. Mas isso é um projeto, ainda não está pronto. Ele está nascendo, provavelmente isso aí vai virar só no que vem, né, para a gente fazer isso de uma forma informatizada e facilitar a vida. Mas por enquanto é realmente um trabalho de formiguinha. Você procurar mesmo ali, ou na Cefaz, né, na parte estadual, ou nos serviços, vai direto no municipal. Eu sempre começo por legislação específica, porque eu acho que é importante, depois que eu estendo e vou olhar uma coisa maior, tipo federal, entendeu? Mas não tem muito assim um lugar que a gente entre para fazer isso. Tem que entrar em cada órgão público mesmo. Bacana, Tony, obrigada. Aqui, a Gabi, ela está perguntando, há algum lugar para pesquisar teses? Gabi, depende da tese, porque o que mais funciona hoje em relação à tese tributária, né, é você ainda pesquisar a jurisprudência para ver como é que está o posicionamento dos tribunais, né? E as teses, geralmente, todo mundo acaba falando mesmo das mesmas teses, né? Então, se você. Eu não tenho um site específico para te falar isso, mas o e-auditoria tem bastante conteúdo de tese, porque eles trabalham, né, dentro do sistema, a maior parte das teses tributárias. Então, ali você vai encontrar bastante explicação. Estou te falando do e-auditoria porque eu conheço o site e conheço a pessoa que faz, o dono do e-auditoria, né? Que é o Fred, que é um grande amigo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Onde é que a gente pega as informações também, porque hoje, né, gente, tem gente falando de qualquer coisa na internet. Então, sempre checar, sabe? Mas eu acho que mais nesses lugares aí, tá? Então, ninguém mais para poder perguntar. Gabi já terminou o jantar dela, né, Gabi? Gabi arrasou, Gabi. É isso aí, bacana. Agora, fechou a pergunta, né? Ninguém mais tem nada para poder perguntar, bacana. Sabe que tem ali as dúvidas às vezes acabam vindo depois, né? Então tem aí que bom que a Tuane nos disponibilizou as mídias dela, né? A gente pode acompanhar o trabalho dela. Havendo alguma dúvida, a Tuane já se disponibilizou aí. Tuane, eu me manifestei no seu post hoje e é uma frase que eu gosto sempre de falar, né, que é do Kofi Annan. Ele fala que conhecimento é poder, a informação é libertadora e a educação é a premissa do progresso. Então, muito obrigada por você investir o seu tempo na educação de mulheres negras, porque isso é uma forma de empoderamento, né? Então, muito obrigada por você se dispor a vir aqui, tá? Sinta-se em Gente, casa para podem retornar sempre contar também. comigo. Isso aí. Uma honra estar aqui. Então, vamos tirar uma foto? Tirar uma Amo. foto? Com certeza. Eu gosto assim quando as pessoas me avisam Opa! para eu É tirar isso foto, porque aí. a gente sai sempre detonada nas fotos, gente. Sai de boca aberta. Horrível. Quem puder abrir a câmera, se não puder, não tem problema. Vamos lá tirar uma foto. Um, dois, três, sorrindo. Bacana, gente. Obrigada. Obrigada mais uma vez, Tuane. Gente, Obrigada muito obrigada, tá? Um por prazer estar você com estar vocês e aqui. contem comigo aí. Tchau, tchau. Boa noite para Tchau, todas. gente. Boa noite.